Tudo bem, crianças? Eu falo crianças, mas meus pré-adolescentes, né? Tudo bem com vocês? Nós estamos pensando hoje na escola dominical e nós temos muito que estudar. E nós estamos vendo a pessoa de Jesus no Velho e no Novo Testamento. E hoje nós vamos ver no Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, um episódio muito interessante. Aliás, dois episódios. E eu gostaria que vocês ficassem muito atentos com a Bíblia aberta, nós vamos ler a Bíblia também, para que nós pudéssemos aprender mais um pouquinho sobre esse Jesus maravilhoso que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto sagrado, nós estamos estudando os evangelhos, e como eu já disse para vocês, vocês sabem, nós temos visto o seguinte, que os evangelhos, eles tratam a pessoa de Jesus de diversas formas. Mateus, por exemplo, ele reconhece Jesus como rei. O Evangelho de Marcos, Jesus como servo. O Evangelho de Lucas, Jesus como filho do homem. E o Evangelho de João, Jesus como Deus. Nós temos visto, por exemplo, o Evangelho de Marcos falando sobre Jesus como servo e o servo que está pronto a fazer. Ele sempre fazia muitas coisas, muito milagre. Então, Marcos, ele destaca muito, mas destaca muito mesmo o fazer. O Evangelho de Lucas, ele trata da humanidade de Jesus, é muito interessante. E nós vamos começar então o nosso texto hoje, nosso estudo, no Evangelho de Lucas. Logo depois que Jesus Cristo foi tentado, nós estudamos na aula passada, no domingo retrasado, depois que ele foi tentado, Jesus Cristo, então, ele vai para Nazaré. E lá na cidade onde ele cresceu, ele nasceu, né? Ele nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré, a família morava em Nazaré. Ele fala algo muito especial. Ele vai para a igreja. Era sempre costume de Jesus ir ao templo, à sinagoga, para estudar a Bíblia Sagrada, para ler a Bíblia. É algo tão fantástico. Então, nesses dias nós estamos um pouquinho tristes porque nós não podemos estar na igreja, mas podemos estar em comunhão com os irmãos. Mas é um costume maravilhoso de Jesus que nos ensinou a estarmos sempre estudando a palavra junto com os irmãos. E chegando lá em Nazaré, ele vai para a sinagoga e na sinagoga ele tem alguns momentos muito especiais. Eu gostaria de ler alguns textos e eu vou pegar principalmente o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de Marcos. Pega o Evangelho, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Veja lá no Evangelho de Marcos, por exemplo, porque aqui vai falar um pouco sobre a humanidade de Jesus, que Jesus é homem, e ele tem uma família. Olha o que diz aqui o texto. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais sinais por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ali, então, mostrado os irmãos e a família de Jesus, 4 irmãos e ainda tinha mais irmãs. E ele era o carpinteiro. Ele viveu a sua adolescência, a sua infância, adolescência em Nazaré como carpinteiro, um homem trabalhador. E agora todo mundo questiona de onde vem tanta sabedoria. E como é que sai tantas coisas das suas mãos? Mas eles ficavam escandalizados. E por isso o texto sagrado diz que Jesus fala o seguinte, que não há profeta sem honra senão na sua própria terra. E Jesus não faz nenhum milagre ali na cidade de Nazaré. E dali então ele vai para Cafarnaum, que era uma cidade que ele também tinha casa. Ele morava agora já como um homem com os seus 30 anos, morava na cidade de Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, ele faz um milagre. Mas eu não li o texto que diz lá em Lucas,
o texto de Isaías, porque Jesus estava dizendo o seguinte: isso que está acontecendo é uma profecia de Isaías. E vamos abrir então no Evangelho de Lucas agora, o texto correlato lá, capítulo 4, Jesus em Nazaré. Capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Então, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois ele fechou o livro e ele foi rejeitado exatamente pelas pessoas lá de Nazaré. Eu sempre falo isso para vocês, vocês têm que observar aqui, o texto de Isaías está aqui, versículo 18, e você vai encontrar aqui, Isaías 61, verso 1 e 2. Você vai encontrar esse texto quando Jesus Cristo fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para falar do amor de Deus, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, fazer milagres e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Saindo então de Nazaré, você vai encontrar agora no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus lá em Cafarnaum, na sua casa. E esse é um dos textos fantásticos que eu gosto muito de meditar nele, porque ele vai mostrar o cuidado de Jesus e que Jesus é Deus. Vai mostrar que Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente. E esse Jesus é maravilhoso. Então, vamos ver esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo no leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram no eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e tem toda a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante dele e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, dando glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio. Vamos orar. Deus de amor, obrigado por tua palavra que tem falado tanto ao nosso coração na escola dominical, essa escola tão abençoada. Abençoe os nossos meninos, os nossos alunos, nesse momento que estão em casa, mas estão estudando a tua palavra. Que o Senhor os fortaleça e dê paz ao coração de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós lemos agora esse texto tão interessante. Esse texto, ele traz a figura de 4 rapazes e um paralítico. Amizade. Eu vejo ali uma amizade completa, sem interesse nenhum, porque o paralítico naquela época provavelmente não tinha nada para oferecer. Ele era um homem talvez marginalizado, colocado de lado,
E agora estava ali aqueles 4 amigos diante dele e dizendo assim: tem alguém que pode te curar. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que era Jesus. Eles provavelmente já tinham uma fé muito grande, uma confiança muito grande de que Jesus podia curar aquele amigo deles. E eles tomaram a decisão: vamos carregar o nosso amigo. Fizeram a maca, e não é fácil carregar alguém numa maca, mas os 4 então colocaram aquele colega na maca e saíram pela cidade afora de Cafarnaum, levando e tentando levar o rapaz, o colega, o amigo, onde estava Jesus. Quando chegaram na casa de Jesus, em Cafarnaum, a casa estava lotada, estava cheio de pessoas lá. E essas pessoas estavam ali, eu posso até pensar, eu sei que se eu fizer pergunta para vocês, vocês irão responder para mim. Por que eles estavam lá? Pode dizer? Eu vou falar algumas coisas bem rápidas. Tinha muita gente curiosa, simplesmente para ver. Outras pessoas estavam ali porque acreditavam em Jesus e sabiam que Jesus tinha poder para fazer muitas coisas e podia curá-los. Tinha outros que estavam ali porque provavelmente gostavam de ouvir Jesus Cristo falar e as mensagens de Jesus que estava pregoando, o ano aceitável e fazendo também curas. Mas tinha outras pessoas que estavam ali para criticar. Como tem pessoas prontas para criticar Jesus e criticar quem está querendo fazer o bem? Estavam ali para criticar. Aqueles 4 foram, e quando encontraram a casa cheia, mas tão cheia, que em volta não tinha como passar o colega deles. Mas eles estavam tão apressados e querendo tanto esse momento com Jesus, que eles tomaram uma decisão: vamos subir no telhado. Naquela época, o telhado era um pouco diferente dos atuais, provavelmente eram feitos em cima com retos, eles colocavam as madeiras, depois colocavam palhas, colocavam algumas coisas em cima, e aqui de texto diz ladrilhos também, mas colocavam barros, e barros misturado com capim, com tudo, para poder assentar e fazer então o forro, o telhado. E eles marcaram onde Jesus estava, e provavelmente subiram ali, e abriram exatamente por cima do lugar onde Jesus estava. E os 4 então subiram um amigo e o desceram diante de Jesus. Eu fico imaginando aquela cena, né? Você pode imaginar a cena. Não foi fácil. Para subir com uma pessoa num telhado, devia ter uma escada, ou se não tivesse uma escada era pior ainda. E abrir ainda e depois descer, 4 segurando a corda para poder descer aquele homem diante de Jesus. E quando desceram diante de Jesus, provavelmente alguém reclamando por causa da sujeira que estava caindo, aquela multidão já toda olhando, observando aquela cena tão interessante. E quando desce aquele homem, Jesus olha, sabe para quem? É interessante. Ele olha para os 4 amigos e diz assim o texto: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos 4 amigos. A amizade é algo tão especial. E eu queria que você pensasse nisso. O nosso Jesus está olhando os amigos e ele quer ser amigo também. E ele quer participar dessa amizade. Vendo-lhes a fé, Jesus então olha para o paralítico e diz assim: estão perdoados os teus pecados. Mas espera aí, os 4 amigos estavam levando aquele amigo para que Jesus perdoasse o pecado? Não sei, provavelmente eles nem pensaram nisso. Eles estavam querendo cura física. Muitas vezes nós só procuramos Deus para coisas físicas. Olha, agora é o momento que tantas pessoas estão buscando a Deus porque estão preocupados com cura física. Mas aqueles amigos estavam procurando cura física e Jesus está oferecendo uma cura espiritual. Estão perdoados os teus pecados. E quem não precisa desse perdão? Todos nós, eu, você, nós somos pecadores. O ser humano é pecador, separado de Deus. Então,
Quando Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, aí o alvoroço foi maior. Aí todo mundo que estava ao redor na casa começaram a imaginar e pensar, e veio então os estudiosos, os conhecedores profundos da lei, os sacerdotes, os escribas que estavam ali, as pessoas, começaram a perguntar, mas quem é este que está falando que vai perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados é só Deus. É só Deus que pode perdoar pecados. E eles pensavam isso, estava tudo na cabeça deles, pensando, e arrazoavam, diz o texto sagrado, no coração, era algo da mente do coração, eles estavam pensando nisso. Mas Jesus estava ali, e como nós vimos que Jesus é homem, ele é Deus também. Porque Jesus, então, fez o seguinte, viu o coração deles, porque ele é onisciente. Ele sabe, ele conhece, ele sabe profundamente tudo. E Jesus olhou para o coração daqueles homens e viu o que estava pensando, o que cada um estava sentindo. E depois então Jesus fala o seguinte, qual que é mais fácil? Vocês estão falando aí, escandalizando. Qual é mais fácil eu dizer para esse paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Essa pergunta de Jesus calou todo mundo, porque provavelmente não dava para saber se aquele homem tinha o pecado perdoado, isso não dava, não dá para medir o perdão do pecado, isso é algo individual e com Deus, mas levantar e andar, isso dá para medir, qual é mais fácil? Eu diria o seguinte, que os dois são difíceis e impossíveis para o ser humano. Não dá, nós não temos condição de falar levanta e anda, e muito menos de perdoar pecados, quem perdoa pecados é só Deus, e levantar e andar é só Deus. Então por isso Jesus fez essa pergunta, e depois de fazer a pergunta, qual é mais fácil, Jesus então diz, então para provar para vocês, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele pegou então, olhou para o paralítico e disse, levanta e anda. No Evangelho de Lucas, desculpe, ele sempre fala e considera ele como filho do homem. 14 vezes ele fala. E agora é um dos momentos que ele fala, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e que ele é Deus, o Filho do Homem é Deus também, levanta e anda. E o paralítico tomou o seu leito nas costas e, atendendo, levantou e foi embora para casa. Provavelmente os amigos devem ter pulado de lá de alegria, saltado de alegria, todos regozijando. Amizade é importante. Leve um amigo para Jesus e pode ter certeza que vai ter milagres fantásticos. Leve um amigo para que possa conhecer mais Jesus de perto. Como é bom ter um amigo como Jesus, que pode perdoar pecados e curar os doentes e os famintos. E é gostoso nós sabemos que naquele dia o texto termina dizendo o seguinte, que todos disseram o seguinte, hoje vimos prodígios, hoje vimos, porque estava ali o Deus encarnado, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que é exatamente e está presente em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos estudando esse tempo na nossa escola dominical, que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro. E que Deus abençoe você, meu querido aluno, que nós amamos tanto. Eu gostaria de estar aí para dar um abraço muito forte em vocês. Eu os amo muito. Estou sentindo muita falta de vocês, mas eu sei que logo, logo poderemos estar juntos na escola dominical, nos cultos, para que possamos louvar a Deus juntos com muita alegria. Que Deus abençoe vocês e que a graça de Deus esteja sobre vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Nós os amamos muito. A Igreja de Pinheiros ama muito vocês. Um grande abraço. Tchau.